Recebi os papéis do divórcio por e-mail enquanto ainda estava no deserto. 13 anos de casamento terminaram em um anexo em PDF. Meu nome é Nathan, 42 anos, sargento da Força Aérea Brasileira. Eu estava em uma missão internacional, em uma base no deserto há 4 meses, quando Rebeca decidiu que não queria mais esperar. O assunto do e-mail dizia: vamos agir como adultos. A mensagem em si tinha 3 frases. Ela já tinha dado entrada nos papéis do divórcio, já tinha esvaziado nossa conta conjunta e já tinha mudado o novo namorado dela, Jeremias, para nossa casa em Florianópolis. Li o e-mail 2 vezes, fechei o laptop, tomei um banho no chuveiro coletivo da base, vesti meu uniforme pro turno e não falei nada pra ninguém. Quando voltei pro meu beliche naquela noite, respondi com uma única palavra: entendido. Sem discussão, sem súplica, sem ameaça. Wilson, meu companheiro de beliche, notou que algo estava errado. Tá tudo bem, cara? Perguntou sem tirar os olhos do livro. Tá, sim, respondi. Só umas coisas lá em casa. Ele assentiu e foi só. Militares sabem quando deixar as coisas quietas. A verdade é que eu não estava surpreso. 6 meses antes do destacamento, as coisas mudaram. Pequenos detalhes. Rebeca parou de perguntar sobre meu dia. Começou a trabalhar até tarde no consultório odontológico onde atendia o telefone. Passou a frequentar a academia 3 vezes por semana, mas nunca parecia suar. Novas roupas, novos amigos que eu nunca conheci, novas senhas no celular. Não a confrontei, não comecei a verificar suas mensagens ou segui-la. Não sou assim, mas também não sou cego. Então fiz alguns movimentos discretos. Nada drástico, só precauções. Guardei documentos importantes em um depósito alugado do outro lado da cidade. Certidão de nascimento, certidão de casamento, escritura da casa apenas em meu nome, graças ao financiamento militar, documentos de benefícios das Forças Armadas. Levei o relógio do meu avô e as pratas antigas da minha mãe para o mesmo depósito, coisas que importavam. Também abri uma conta separada em outro banco e comecei a desviar parte do meu salário para lá. Não o suficiente para ela perceber, mas o bastante para não começar do zero se as coisas dessem errado. Na noite antes do meu destacamento, ela me abraçou no aeroporto e disse: "Se cuida, tá?" Seus olhos estavam secos, como se estivesse se despedindo de um colega de trabalho, não de um marido indo para uma missão. Eu deveria ter percebido ali, mas parte de mim ainda esperava estar errado. Não tava. O que ela não sabia era que eu tava, preparado para esse momento. E o que ela não entendia era que eu nunca começo brigas, mas sempre as termino. Conheci Rebeca em um churrasco na casa de um amigo em 2010. Eu estava de licença entre missões, ficando com meu amigo João em Florianópolis. Ela estava terminando o curso de auxiliar de enfermagem, mas acabou trabalhando na administração de um consultório odontológico. Menos estresse, dizia. Nos casamos 8 meses depois. Rebeca sempre dizia que tinha orgulho do meu serviço, embora nunca o entendesse de verdade. O pai dela era gerente de banco, o irmão, farmacêutico. Ninguém na família dela era militar. Ela perguntava quando eu arrumaria um emprego de verdade, sem perceber que, após 15 anos, as Forças Armadas eram minha carreira, não algo temporário. Compramos nossa casa em 2014. Nada sofisticado, mas era nossa. 3 quartos, um quintal pequeno, bairro tranquilo. Meu nome era o único na hipoteca, já que o financiamento militar estava no meu nome. Mas a coloquei na escritura porque é o que casais fazem. Compartilham. Meu pai morreu 1 ano após nosso casamento, infarto enquanto limpava a calçada. Minha mãe faleceu 3 anos depois, câncer de pulmão, embora nunca tivesse fumado. Eles me deixaram algum dinheiro, não uma fortuna, mas o suficiente para pagarmos nossos empréstimos estudantis e ainda termos uma reserva. Fui destacado 4 vezes durante nosso casamento, 2 no exterior em zonas de conflito. Cada vez que voltava, Rebeca parecia um pouco mais distante, um pouco mais inquieta, como se estivesse interpretando um papel que não queria mais. Não me inscrevi para ser esposa de militar, ela me disse uma vez, depois que mencionei a possibilidade de renovar meu contrato por mais 4 anos. Cansei de ficar sozinha o tempo todo. Eu entendia, de verdade, mas as Forças Armadas eram o único lugar onde eu me sentia realmente em casa. Eu era bom no meu trabalho. As pessoas dependiam de mim. Em 2019, as coisas começaram a mudar. Pequenas coisas no início. Rebeca ficava irritada quando eu ligava durante suas noites com as amigas. Começou a falar sobre como sua amiga Melissa tinha se divorciado e estava vivendo sua melhor vida. Comentava que não tínhamos mais nada em comum. Sugeri terapia de casal, ela disse que estava tudo bem, que era só uma fase. Depois vieram as noites trabalhando até tarde,
os fins de semana fora com amigos que eu nunca conheci, as roupas novas, a matrícula na academia que ela raramente usava. Eu deveria tê-la confrontado, mas não é assim que lido com as coisas. Nunca foi. Meu pai me ensinou a pensar antes de falar, a ter certeza antes de agir. Então, observei e me preparei, em silêncio, porque meu instinto dizia que algo estava por vir. E nesta vida você aprende a confiar no instinto. 2 semanas após o e-mail do divórcio, eu estava no refeitório quando meu celular vibrou. Uma notificação do aplicativo do banco. Outro saque. R$88.500, quase tudo o que restava. Coloquei o garfo na mesa e abri o app. O saldo da conta conjunta estava em R$22,37. Nossa poupança, R$47.000 acumulados ao longo de anos, tinha desaparecido, transferida para uma conta que eu não reconhecia. Murilo, um dos caras da minha unidade, olhou para mim. Má notícia? Tranquei o celular. Não, só umas coisas da conta. Naquela noite liguei pro banco do telefone da base. Descobri que Rebeca vinha movimentando dinheiro há semanas. Pequenas quantias no início, depois valores maiores. As grandes transferências começaram no dia seguinte ao meu destacamento. Desliguei e fiquei um tempo no corredor, vendo os caras rirem, ligarem pros filhos, esposas, pais. A vida normal acontecendo ao meu redor enquanto a minha desmoronava. Foi quando Wilson me encontrou. Ouvi do alvarez que você parecia ter visto um fantasma no jantar, disse. O que está acontecendo? Não costumo compartilhar coisas pessoais, mas o Wilson já tinha me tirado de uma situação complicada antes. Eu confiava nele. Minha esposa esvaziou nossas contas e mudou o namorado para nossa casa, falei. Mandou os papéis do divórcio enquanto eu estava em patrulha na semana passada. Wilson não disse o típico, nossa, que pena, ou você vai encontrar alguém melhor. Apenas perguntou, qual é o seu plano? Ainda não sei, respondi. Ele assentiu. Me avisa se precisar de algo. Naquela noite não consegui dormir. Abri o laptop e acessei o sistema de segurança da nossa casa, algo que Rebeca provavelmente esqueceu que eu podia ver remotamente. As câmeras mostraram uma caminhonete estranha na garagem, um homem que eu nunca tinha visto passeando com nosso cachorro, usando minha caneca de café, vestindo meu moletom do Flamengo. E lá estava Rebeca. Rindo na cozinha que eu mesmo reformei na minha última licença, algo mudou dentro de mim. Não exatamente raiva, algo mais frio, mais claro. Fechei o laptop e peguei o celular. Fiz uma lista. Ligar pro João, amigo militar que virou advogado, verificar os termos do financiamento militar, contatar o sargento-mestre sobre licença emergencial, revisar documentos de refinanciamento da casa, algo que Rebeca mencionou casualmente no último ano, checar a segurança das minhas contas de pensão militar. Não sentia mais tristeza, nem mesmo raiva. Sentia foco, como se estivesse planejando uma missão. Isso não era mais sobre emoção, era sobre estratégia. Às 5 da manhã, antes do turno, enviei um e-mail para o João com o assunto. Preciso de ajuda jurídica, discreto e urgente. A resposta veio 1 hora depois. Me liga, linha segura. Quando desliguei, sabia exatamente o que precisava fazer. Não precisava gritar, ameaçar ou confrontá-la. Só precisava esperar, observar e deixar que as ações dela se tornassem a armadilha. 2 meses depois, estava de volta ao Brasil. Não avisei Rebeca que estava voltando. Não liguei, não mandei mensagem. Me hospedei em um motel no centro de Florianópolis, sob outro nome, e entrei em contato com João. Nos encontramos em uma lanchonete a 10 quilômetros da cidade. Você tá com uma cara péssima, ele disse sentando no banco. Tô me sentindo péssimo também, respondi. João me entregou uma pasta. Tudo o que discutimos, escritura da casa, documentos do financiamento, extratos bancários, e isso. Ele tirou um papel separado. Encontrei algo interessante mexendo nas suas finanças. Era uma solicitação de refinanciamento com minha assinatura, só que não era minha assinatura. Alguém tentou copiá-la, mas errou detalhes. A inicial do meio estava errada e o traço não era o meu. Rebeca fez isso? Perguntei, embora já soubesse a resposta. João assentiu. 3 meses atrás, usou o patrimônio da casa para sacar R$330 mil. Sua assinatura era necessária, já que o financiamento militar tá só no seu nome. Falsificar minha assinatura, pegar um empréstimo contra nossa casa, limpar nossas contas e me pedir divórcio. Falei. Mulher ocupada. Tem mais, disse João. Ela listou o namorado como co-solicitante. O cara tem antecedentes. 2 infrações por dirigir embriagado e uma acusação de fraude em 2019. Respirei fundo. Quais são minhas opções? Várias, disse João. Mas primeiro, você precisa decidir o que quer. Pensei a respeito. Quero o que é meu por direito. E quero que ela entenda as consequências.
João sorriu. Então é assim que vamos fazer. No dia seguinte, passei pela nossa casa. A caminhonete do namorado não tava, mas o carro de Rebeca sim. Estacionei na rua de baixo e observei por um tempo. Pensei em bater na porta, confrontá-la, mas esse não era o plano. Em vez disso, fui ao banco, me reuni com o gerente que processou o refinanciamento. Mostrei minha identidade militar, a assinatura verdadeira na minha carteira de motorista, os documentos falsificados. O rosto dele ficou pálido. Preciso reportar isso imediatamente. Entendo, falei. Já fiz uma denúncia à polícia. Naquela noite, recebi uma mensagem de Rebeca. Com quem você tá falando no banco? Jeremias disse que alguém tá fazendo perguntas. Não respondi. No dia seguinte, fui ao cartório. Protocolei um pedido contestando o refinanciamento por fraude e registrei uma notificação formal de que nenhuma mudança na propriedade poderia ser feita sem minha presença. 2 dias depois, Rebeca ligou. Deixei cair na caixa postal. Natan, precisamos conversar. O banco ligou sobre a casa. O que você tá fazendo? Se é sobre o divórcio, podemos discutir como adultos. Como adultos. As mesmas palavras do e-mail. Ainda não respondi. João ligou naquela tarde. Eles congelaram o dinheiro do refinanciamento. E tem mais. O namorado da sua esposa tá dirigindo sua caminhonete, né? Aquela no seu nome. É, confirmei. Pois é, ele foi parado hoje de manhã, dirigindo com a carteira suspensa. Por aquelas infrações. Levaram o carro pro pátio. Ótimo, falei. E tinha umas coisas interessantes no carro. Blocos de receituário do consultório onde Rebeca trabalha. Não estavam em branco. Fechei os olhos. Ela tá roubando receituários? Parece que sim. A polícia tá investigando. Desliguei e me sentei na beira da cama do motel. Isso tava ficando maior do que eu esperava. Parte de mim queria ligar pra Rebeca, alertá-la, velhos hábitos. Mas então lembrei das imagens das câmeras de segurança. Minha casa, meu cachorro, minha vida, entregues como se não valessem nada. Esse era o caminho agora. Eu não podia voltar atrás. E honestamente, não queria. Encontrei o investigador de fraudes do banco na manhã seguinte. Chamava-se Thompson, um cara baixo, olhos cansados, mancha de café na gravata. Isso acontece mais vezes do que você imagina, disse, espalhando documentos na mesa. Um cônjuge é destacado, o outro vê uma oportunidade. E agora? Perguntei. Congelamos os fundos do refinanciamento fraudulento, mas tem um problema. Parte do dinheiro já sumiu. Quanto? Cerca de metade. 146 mil áreas. Me inclinei para frente. Para onde foi? Thompson hesitou. Não devo compartilhar essa informação. É minha casa, minha assinatura falsificada, meu dinheiro roubado. Ele assentiu lentamente e virou a tela do computador para mim. Essas são as transferências da conta do refinanciamento. Examinei a lista. Várias transferências para alguém chamado Daniel Spencer. Não Jeremias. Alguém que eu nunca tinha ouvido falar. Quem é Daniel Spencer? Perguntei. Thompson deu de ombros. Não é meu departamento, mas você deveria pedir ao seu advogado para intimar esses registros. Liguei para João assim que saí do banco. Daniel Spencer? Ele repetiu. Deixa comigo. 1 hora depois, ele retornou. Achei. Daniel Spencer é corretor de imóveis, especializado em vendas rápidas à vista. Ela estava planejando vender nossa casa. A realização me atingiu como um soco. Parece que sim. Os depósitos provavelmente eram caução para ele começar a anunciar. Mas olha só, Spencer já fez negócios com Jeremias antes. Fecharam 3 vendas juntos nos últimos 2 anos. Me sentei em um banco de praça tentando processar. Então não era só Rebeca me deixando por outro cara. Era o quê? Uma operação planejada? Talvez, disse João com cuidado. Fiz uma investigação sobre Jeremias. Ele tem um padrão. Se envolve com mulheres em processo de divórcio ou com cônjuges destacados. Encontrei 3 casos até agora. Em cada um, a casa da mulher é vendida bem abaixo do valor de mercado para um cliente. De Spencer. Jeremias leva uma parte e depois segue em frente. Espera, e a Rebeca? Ela sabia disso? Difícil dizer. Talvez ela seja uma vítima também. Ou talvez esteja metida nisso. Esfreguei o rosto. Isso não era mais só sobre a traição de Rebeca. Era algo maior, calculado. E outras famílias militares tinham sido vítimas. O que a gente faz? Perguntei. Já contatei a Polícia Federal, disse João. Isso cruza estados, envolve militares e financiamentos militares. Eles estão interessados. Naquela noite, sentei no motel com uma cerveja pensando em tudo. Será que Rebeca me enganou durante todo o casamento? Ou será que foi envolvida no esquema de Jeremias? Será que isso importava? Meu celular vibrou. Rebeca outra vez. Natan, por favor, me liga. O banco tá falando algo sobre fraude. E o Jeremias foi preso por dirigir seu carro. Não entendo o que tá acontecendo. Olhei a mensagem por um tempo, então digitei.
Quem é Daniel Spencer? 3 pontinhos apareceram enquanto ela começava a descrever. Parou, começou de novo. Parou, finalmente. Não sei do que você tá falando. Escrevi, 146 mil a. Várias transferências. Anúncio da casa. Sem resposta por 10 minutos. Então, não é o que você tá pensando. Desliguei o celular e fui dormir. Na manhã seguinte, João ligou. A Polícia Federal quer falar com você. Eles estão investigando Jeremias e Spencer há meses. Você não é o primeiro, mas pode ser o caso que resolve tudo. Pela primeira vez desde aquele e-mail no deserto, senti algo próximo de satisfação. Não porque meu casamento acabou, mas porque a verdade estava vindo à tona. Encontrei os agentes da Polícia Federal no escritório deles em Florianópolis. Agente Patrícia e agente Donovan. Eles gravaram meu depoimento, pegaram cópias de todos os documentos que João e eu reunimos. Seu caso ajuda a estabelecer um padrão, explicou Patrícia. Mostra intenção, organização, faz disso uma conspiração, não incidentes isolados. E a Rebeca? Perguntei. Minha esposa, ex-esposa. Os agentes trocaram olhares. Ainda estamos determinando o nível de envolvimento dela, disse Donovan com cuidado. Ela já mencionou dificuldades financeiras, pressão para vender a casa? Pensei bem. Ela vivia dizendo que a gente era pobre de casa, que devíamos reduzir. Eu não via necessidade. As prestações da hipoteca eram tranquilas com meu salário. Patrícia fez uma anotação. Quando isso começou? Uns 6 meses atrás. Por aí ela deve ter conhecido o Jeremias. E o refinanciamento? Perguntou Donovan. Nunca discutimos. Ela falsificou minha assinatura enquanto eu estava destacado. Eles fizeram mais perguntas, anotaram mais coisas. Quando terminamos, Patrícia me deu seu cartão. Entraremos em contato. Por enquanto, não confronte. Sua esposa nem o Jeremias. Precisamos montar esse caso com cuidado. Assenti. Entendido. Naquela noite, dirigi até nosso bairro outra vez. Estacionei na rua de baixo. A caminhonete de Jeremias estava de volta. Deve ter saído do pátio. O carro de Rebeca não tava. Meu celular vibrou. Mensagem dela. Precisamos conversar pessoalmente. Me encontra no Parque da Luz amanhã. Mostrei a mensagem para João no café da manhã seguinte. Não vai, ele aconselhou. Não sai nada de bom falando com ela agora. Não vou, falei. Mas quero saber o que ela tá fazendo hoje enquanto acha que vou encontrar com ela. Fomos até nossa casa às 9h30. Estacionamos do outro lado da rua. Às 9h45, Rebeca saiu, entrou no carro e foi em direção ao Parque da Luz. E agora? Perguntou. João, agora a gente espera, falei. 20 minutos depois, um carro parou. Logotipo de corretor de imóveis na porta. Daniel Spencer. Jeremias saiu para cumprimentá-lo. Conversaram na garagem, depois entraram. A gente segue eles? Perguntou João. Balancei a cabeça. Não precisa. Instalei câmeras de segurança ano passado, internas e externas. Fazem upload para o armazenamento na nuvem. João sorriu. Você não mencionou isso antes. Nunca surgiu. Falei, pegando o celular. Abri o app de segurança e virei a tela para João ver. Spencer e Jeremias estavam na sala. Spencer tirava fotos, Jeremias apontava detalhes da casa. Aumentei o volume. Dá para anunciar até o fim da semana, dizia Spencer. Já tenho um comprador interessado. Oferta à vista, como sempre. Quanto? Perguntou Jeremias. 420. A gente anuncia por 470. Eles oferecem 420. Todo mundo sai feliz. E o marido? Rebeca. Disse que ele tá causando problema. Spencer fez um gesto desdenhoso. Militares são todos iguais. Fazem barulho, mas têm missões, responsabilidades. Ele vai aceitar um acordo para se livrar. Olhei para João. Tá gravando isso? Ele já estava filmando a transmissão no celular, cada palavra. Encaminhei o acesso à transmissão para a agente Patrícia com uma mensagem curta. Acontecendo agora. 30 minutos depois, nossa casa estava cercada por viaturas da Polícia Federal. Assisti da rua de baixo, enquanto os agentes levavam Spencer e Jeremias algemados. Meu celular tocou. Era Patrícia. Pegamos eles em vídeo discutindo o esquema de fraude, disse. Mais conspiração, fraude eletrônica e tentativa de vender propriedade com documentos falsos. Vamos precisar de um depoimento. Formar o seu. Claro, falei. E, Sr. Nathan, sua esposa acabou de chegar. Ela tá abalada. Olhei rua abaixo. Rebeca estava no gramado, mãos na boca, vendo os agentes carregarem caixas de documentos da nossa casa. O que acontece com ela? Perguntei. Depende, disse Patrícia. Do que ela sabia e do que você quer. Observei Rebeca por um longo momento. 13 anos de casamento, anos bons no começo, antes de virar o que quer que fosse isso. Quero só o que é justo. Falei, por fim. O caso federal avançou rápido.
Jeremias e Spencer aceitaram acordos, delatando um ao outro e outros conspiradores em uma operação que abrangia 3 estados, mirando famílias militares. Rebecca sustentou que não sabia do esquema maior, disse que Jeremias a convenceu que eu estava escondendo dinheiro, planejando deixá-la sem nada, que o refinanciamento foi ideia dele, e ela só seguiu. Talvez fosse verdade, talvez não. De qualquer forma, ela aceitou um acordo: restituição total dos fundos roubados, renúncia a qualquer direito sobre a casa ou minha pensão militar, uma confissão assinada sobre a falsificação. Em troca, não prestei queixa. O divórcio foi finalizado 6 meses após aquele e-mail no deserto. Sem culpa, ruptura limpa, considerando tudo. No dia em que assinei o último papel, recebi uma ligação da agente Patrícia. Jeremias foi sentenciado hoje. 8 anos por fraude, conspiração e roubo de identidade. Spencer pegou 12. Achei que você gostaria de saber. Obrigado, falei. Tem mais, ela acrescentou. Encontramos evidências de que eles fizeram isso, com outras 11 famílias militares. Seu caso ajudou a montar o padrão. Essas famílias podem recuperar o dinheiro por sua causa. Depois que desliguei, sentei na varanda do meu apartamento alugado, vendo o pôr do sol, pensando nessas outras famílias, outros homens que foram destacados achando que suas casas e casamentos estavam seguros, só para voltar pro vazio. Não planejei ser quem derrubaria a operação de Jeremias e Spencer. Só queria o que era meu, mas às vezes as coisas acontecem de formas que você não espera. Meu celular vibrou. Mensagem de Rebecca. Nunca quis que as coisas terminassem assim. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. 1 ano depois vendi a casa. Não conseguia mais morar lá. Muitas memórias, muita traição naquelas paredes. Usei o dinheiro para comprar uma pequena chácara nos arredores de Blumenau, Santa Catarina. 2 quartos, 10 hectares de terra, um riacho nos fundos. 100 vizinhos por quilômetros. Me aposentei cedo das Forças Armadas. 20 anos foram suficientes. Adotei um pastor alemão chamado Scout. Comecei a fazer trabalhos de carpintaria para moradores locais. Nada sofisticado, mas mantinha as mãos ocupadas e pagava as contas. Minha pensão militar cobria o resto. Às vezes pensava em Rebecca, imaginava onde ela estaria. João ouviu que ela voltou para a cidade natal, no interior de São Paulo, trabalhando em outro consultório odontológico. Recomeçando, suponho. Não a odiava mais. Para ser honesto, não sentia muito por ela. Ela fez suas escolhas, e eu fiz as minhas. Uma noite, recebi uma carta de uma mulher em Salvador. O marido dela era da Marinha, destacado quando Jeremias e Spencer tentaram aplicar o golpe nela. A Polícia Federal deu meu nome como parte do caso. Você não me conhece, ela escreveu, mas salvou nossa casa. Obrigada por lutar quando teria sido mais fácil desistir. Li 2 vezes e prendi a carta na geladeira. Em dias que o silêncio ficava muito alto ou as memórias muito afiadas, olhava para aquela carta e lembrava que algo bom veio de tudo isso. Pelo que soube, Jeremias ainda está preso. Spencer também. O sistema funcionou por uma vez. Quanto a mim, tô encontrando meu caminho. Um dia tranquilo de cada vez, construindo algo novo. Algo que não pode ser roubado, falsificado ou traído. Algo que é só meu.